Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história da origem dos heróis que podem ser rastreados até os vigilantes. Quando as individualidades começaram a se manifestar lá no tempo do All for One, do One for All, os primeiros portadores de habilidade de individualidade lá, eles começaram a se manifestar. Não havia nenhuma organização que controlasse os Pro Heroes, e eles eram, portanto, vigilantes. O sistema do Pro Hero foi implementado pela primeira vez em Rhode Island, que é citado nesse episódio. Sob o estatuto do novo estado de Rhode Island, 189 vigilantes foram afetados por esse estatuto, com apenas 7 sendo aceitos como heróis oficiais. Estou falando de My Hero Academia Vigilantes. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora. Bom, galera, nesse episódio, vemos que o Koichi estava estudando, o professor estava explicando sobre a Sociedade dos Heróis, como que foi criada, toda a história do Estatuto de Rhode Island, e ele estava estudando sobre os vigilantes, entre outras coisas, e acaba sendo abordado por uma veterana sua, que estava buscando saber mais sobre os vigilantes e a divisão entre vigilantes e heróis profissionais, os Pro Heroes. E vendo que o Koichi estava fazendo o Koichi estava fazendo, essa garota decide se aproximar, oferecendo a sua ajuda para que ele pudesse estudar um pouco mais. Ou seja, ia ser um toma lá da cá, entendeu? Ia ser um eu te ajudo e você me ajuda, praticamente isso. Mas em troca ela queria a ajuda dele para esse pequeno projeto que ela estava fazendo. Ela acaba indo até a casa dele, até porque tem um monte de boatos, que ele mora no escuro, que ele é um monstro, entre outras coisas, né? E ele fica meio triste por acharem isso dele, praticamente. E aí, quando ele estava chegando na casa dele, ela vê que ele mora num pequeno container em cima do prédio, lá no terraço do prédio. Ela fica, então é porque o imobiliário falou. E aí eles começam a fazer piadas. Naquele momento, a própria Pop estava lá dentro da casa dele e acaba ouvindo barulho ali, um som de conversa. Quando ela olha pela janela, vê que o Koichi estava chegando com outra garota, o que vem com um ataque de ciúmes, Porque a própria Pop acaba se apaixonando por ele, Eu acho que tá apaixonada por ele, É que nem a Uraraka com Midoriya, Rola um clima. Ah, mas a Uraraka, tem gente que faz chip da Uraraka com Bakugo. Tem gente que faz Midoriya com Bakugo. Mas isso eu não concordo, porque pra mim tem que ter um certo clima. E tem esse clima entre Uraraka e Midoriya. Midoriya e Uraraka tem um certo clima de romance, entendeu? Assim como Todoroki e a Yoruzu. Bakugou é exceção porque não tem nenhuma doidinha que vai gostar dele, mano. Porque ele é muito explosivo, o temperamento dele é muito explosivo. Não tem quem vai gostar dele, O Denki com a Jiro, Kaminari com Jiro, O outro lá que é o Mineta, não tem como, porque o cara é um tarado também. São Bakugou e Mineta, são os dois únicos que não vão conseguir ninguém, porque o Mineta acaba sendo taradão, Eu acho que são só esses os casais ali, E aí ela acaba pegando as suas coisas, uma pouca parte de coisas que ela tinha, e joga e se esconde, O Koichi acaba entrando primeiro, pegando as coisas, jogando em cima até o seu próprio uniforme de super-herói, acaba jogando em cima da Pop, só que ele não sabia que ela estava ali. E aí eles sentam pra estudar e ela fica com um olhar ameaçador pra cima da garota, E aí eles começam a conversar, bater um papo, e ela acaba marcando com ele de encontrar ele para poder fazer essa pesquisa que ela estava fazendo. Porque ela cita a criação do estatuto do novo estado lá de Rhode Island, o estatuto de Rhode Island, Conta que foram só 7 heróis que foram escolhidos para serem os Pro Heroes, e os outros foram tudo considerados vilões, que são os vigilantes. São tudo considerados vilões. Então, ela quer saber o motivo disso. Qual a diferença entre você ser um vigilante e ser um herói? Por quê? Porque existem vigilantes que fazem bem. Todo vigilante, tem tipo a série do Smallville, antes do próprio Superman se revelar como Superman, ele era considerado um vigilante, porque ele aparecia no momento, salvava as pessoas e ia embora.
Ninguém via o rosto, ninguém via nada dele, entendeu? Então ele era considerado um vigilante. O próprio Arqueiro Verde, entre outras coisas, eram considerados vigilantes dentro da série de Smallville e por isso eles eram muito maltratados. Então, dentro disso aí, é a mesma situação. Os vigilantes acabam sendo muito maltratados, muito mal interpretados, no caso. Por quê? Porque eles são praticamente heróis, só que eles não têm o registro, não têm a licença para exercer o heroísmo, entendeu? Para você exercer o heroísmo dentro do Estatuto de Rhode Island, dentro dessa regra, dentro dessa... você tem que tirar a licença de Pro Hero. Senão você vai ser um vigilante e com isso você vai ser considerado um vilão. E com isso você vai ser preso. Né? Por estar agindo em prol das pessoas, né? Em prol de fazer alguma coisa boa pelo mundo, entendeu? Em prol de estar fazendo alguma coisa boa pelo mundo. Então ela pega o Koichi num dia e vão fazer uma entrevista. Ela conversa com seu irmão, que também eu acho que é o Takeuchi, alguma coisa assim, que é o ajudante do All Might atualmente, né? Que é o policial que ajuda muito o All Might. E aí, eles acabam entrevistando, a maioria das pessoas fala da Pop, da bunda da Pop, disso, daquilo, mas falam que o próprio Knuckle Duster dá um pouco de medo. Acabam errando várias vezes o nome de herói do Koichi, que é The Crawler, né? Acabam errando várias vezes. E aí o computador da moça, da menina que estava com o Koichi, acaba sendo roubado. O Koichi pega lá, se arruma, a própria Pop acaba falando pra ele não se meter, porque assim ela poderia ir embora. E ele sabe o que ele está fazendo. Ele até comentou isso pro Knuckle Duster, e o Knuckle Duster deixou tudo nas mãos dele. Ele vai lá, tenta pegar o assaltante, mas o assaltante tem a habilidade de jogar futebol. Rapaz, já larguei de mão, cara. A habilidade de jogar futebol, você pode driblar. Ele simplesmente consegue driblar o Koichi. Por sorte, os dois fanáticos, os dois fãs da Pop acabam parando ele, pegando o computador. E pra tentar elevar o nome de super-herói dele, ele fala que o próprio The Crawler fez alguma coisa. Só que ele acabou não fazendo nada. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.